Estamos iniciando a aula de Cratologia del dia 11 de outubro. Hoje vamos a falar sobre o que seria o conceito que eu tenho e que compartilho com os grandes místicos egípcios sobre a essência do poder. Geralmente, quando escutamos a palavra poder, está muito associada a uma força, chamemos, primigênia, associada também ao líder alfa, o macho alfa, é decir, o primata que consegue dentro de seu núcleo ter posses, fêmeas e uma satisfação de fazer o que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Lo mesmo vemos em todo o processo da história, se fala de poder associado a que é um líder guerreiro implacável, que domina todo ao seu redor, se impõe suas vontades e seus desejos, sem importar o que possa estar afetando a sociedade, a natureza, as pessoas e os indivíduos. Pode ser associado também a um rei, um político que manobra por cima do conceito do bem e do mal, também fazendo o que ele quer, não importando que linha política ele siga, ele faz todas suas vontades e desejos. Não vemos muita diferença entre o primata, que se impõe como um macho alfa, e qualquer outra pessoa, que pode ser também um empresário, pode ser um militar, pode ser um sacerdote dentro de uma religião. É decir, é alguém que libera uma série de instintos primários que não são mais reprimidos por sua consciência, por sua racionalidade, atingindo o máximo de realização a seus prazeres. Essa é a linha básica de lo que nós vemos naqueles que procuram o poder. Neste caminho vamos ver pessoas que ficam estudando Maquiavel, Sun Tzu, Miyamoto Musashi, as 48 leis do poder de Robert Greene, achando que vão encontrar fórmulas, chaves, caminhos mais rápidos e curtos para atingir seu objetivo primário, que é satisfazer seus desejos. Eu, pessoalmente, não entendo o poder dessa forma. Acho que isso sim é interessante, a capacidade de vocês liberar suas forças primitivas, encontrar-se cara a cara e frente a frente com seu instinto, mas existe uma diferença fundamental, é decir, você controla seu instinto ou ele controla você. Então, é como ter um cachorro adiestrado ou um cachorro selvagem. Um lobo que vai fazer o que seria a expressão de seu instinto primário para sobreviver, ou um cachorro que foi adiestrado para servir sua família, servir o dono, servir a sociedade. É a diferença entre ser um animal e ser algo a mais. Isso não quer dizer que o animal não seja importante. Eu tenho meus cachorros, eu não preciso dominá-los ou controlá-los ou destruir sua identidade para que eles façam o que eu quero. Eles fazem o que eu quero porque eles me querem. Senão, não fariam. Então, eu acho que entendo o poder da mesma forma que os antigos místicos sacerdotes egípcios. É um caminho que exige do homem uma verdadeira superação e, sem dúvida, nesse processo de desenvolvimento e de luta que o homem vai encontrar sua realização. Não acredito em métodos, fórmulas, em chaves. Acredito que esses conhecimentos que se podem dar como uma tentativa de facilitar a ideia de atingir o poder, podem levar o homem por momentos a lugares que por momentos podem realizá-lo. Pero a la vez, na medida que los llevan a esos lugares, es como un oasis en el medio de un deserto, digamos así. A pessoa está procurando sua terra prometida, de repente acha um oásis, dentro de um método. Mas aí ele fica preso nesse oásis, achando
que essa seria sua terra prometida e, em realidade, saiu de uma estrutura de conflito para outra estrutura. Saiu de uma dependência para outra dependência. E não foi direto na procura de sua realização e de seu destino. Então, o verdadeiro poder está em desenvolver, digamos assim, o máximo de nossas capacidades. E isto não se dá só numa área política, econômica, intelectual ou física, digamos assim. O potencial humano de desenvolvimento se une com 7 poderes que são inatos e que estão impresos a fogo no corpo, na mente, no espírito da pessoa. Estes poderes podem ser hoje desmembrados dia a dia para controlar e manipular o desenvolvimento de cada indivíduo. Às vezes, o próprio processo educativo, a influência de ideologias, os próprios conceitos do que é certo e errado, o bem e o mal, como hoje são interpretados, esfacelam o indivíduo, o dividem em partes e não lhe permitem desenvolver-se como um todo. Eu diria que não tenho dúvidas sobre as dificuldades que o homem encontrou em todo o seu processo evolutivo. E também não tenho dúvidas que essas dificuldades aprimoraram o homem ao tentar desenvolver-se, sair da savana na África e conquistar o mundo. Ele teve que desenvolver ferramentas, fórmulas de comidas, enfrentar o frio, armamentos, criar estradas, irrigação, plantar. Es decir, a mente humana vai se desenvolvendo de uma forma notável em um processo intelectual. Mas esse processo de desenvolvimento também criou uma enorme competição com o instinto primário inato a todo ser humano. Então, vemos que cresceu seu intelecto, cresceu seu raciocínio lógico e ele foi tomando espaço nas grandes decisões da vida evolutiva desse indivíduo, de todos nós, de toda a humanidade. E esse processo evolutivo intelectual gerou que experiências. E esse é um processo que não pode ser negado a nenhum homem. É decir, eu não tenho como viver em cima da experiência de outras pessoas. Então, hoje, o que nós vemos? Instinto e razão tentando caminhar juntos. Às vezes se enfrentam porque temos uma ideia moral que é contra o instinto, ou uma ideia intelectual que acha que o instinto está errado para poder sobreviver na sociedade. Muitas vezes tivemos que anular e controlar o instinto. Mas também, por outro lado, descobrimos que quando não fazemos uma competição racional com o instinto e deixamos aflorar sua energia, podemos atingir níveis superiores de percepção. Então surgem, digamos assim, elementos ocultos na psique que, aliado a capacidades intuitivas e racionais, nos podem levar por um caminho de crescimento individual e social. Só que ainda temos uma mistura de conceitos do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é imoral. Então, muitas vezes, quando aparece um pensamento instintivo, a pessoa o anula e gasta uma quantidade enorme de energia para não pensar em uma forma natural e instintiva, e isso também não permite o desenvolvimento natural da enorme energia psíquica que todo ser humano tem. Então, volto a insistir que não acredito em pulos ou métodos imediatistas, nem ideológicos, nem espirituais, nem mágicos, ou fórmulas racionais, porque, em realidade, esse poder criativo que está dentro de nós, oculto, sim, em grandes núcleos de forças que podem ser liberados individualmente ou grupalmente, tá? Essa força não tem como vir de um texto, de um mestre ou um guia, ou alguém que liberou sua força, porque ele encontrou a sua própria chave. Talvez até queira dividir essa chave com outros, mas
fica fácil, não? É decir, fica fácil achar que vou pegar a chave de fulano e vou abrir-me a porta de meus segredos e de meus poderes. Hasta que eu acho que seria interessante, mas na realidade, na prática, não funciona. É como a chave do carro que vocês têm, a chave de seu carro. Seu carro é sua vida, seu corpo, sua mística, sua percepção do mundo, sua experiência, sua vivência é única. Não posso pegar a chave do carro e abrir e ligar o carro de outra pessoa. É exatamente igual, é o mesmo problema. Então, muitas vezes o discípulo procura a palavra, o mistério, o arcano misterioso. Sim, existem algumas coisas que ajudam a que o discípulo perceba mais claramente suas ferramentas, a que aumente sua percepção. Então, vemos no Antigo Egito que esse trabalho, em termos gerais, estava associado ao desenvolvimento de 7 néteres, é decir, 7 grandes focos ideais que, ao trabalhar sobre eles, produziam e liberavam uma energia que evoluía en el sentido de que de adquirir conocimiento sobre todo lo que seus próprios netas representan. Entonces, en la medida que va abriendo as forças de suas grandes ideas que son propias, innatas, ya están dentro de nós, en nossa genética, en nossa psique. Elas estão ali, pero ficam tapadas às vezes por um conceito religioso, por um conceito moral, por uma ideologia, um conceito filosófico, a ciência que se transforma em outra grande religião, ou as ideias de pessoas que parecem ser dos que possuem as grandes verdades da humanidade. Então, o indivíduo vai se perdendo detrás de todas essas imagens e ele não consegue crescer. É como uma árvore que fica embaixo da sombra daqueles que parecem estar mais perto do sol. Eu acho assim que o trabalho que se fazia no Egito, nos templos, estava associado a desenvolver a capacidade criativa de cada indivíduo, e esta capacidade começa a ser liberada num contato que o homem empieza a ter com a problemática do ser, do homem, da humanidade. As pessoas que nos procuram. Esse trabalho de um sacerdócio que existia no Antigo Egito estimulava a mente do homem na tentativa de procurar como curar uma enfermidade, tirar a dor, tirar o sofrimento das pessoas. Esse trabalho social que o sacerdote fazia, e o trabalho de se ordenar, não? Se levantar em um horário determinado, cumprir com seus exercícios, cuidar de sua alimentação, de sua higiene. A ordem é necessária para poder colocar em cima dessa ordem, construir uma pirâmide de conhecimentos, que são, em realidade, os tijolos, as pedras que constroem nosso próprio templo. Sem esse processo de sacerdócio, que digamos é como um serviço militar, onde o sacerdote aprende a se defender, estuda a arte da política, a alimentação, exercícios respiratórios, a profundidade da meditação, o trabalho social, administrar o templo, tudo ajudava a criar-lhe um enorme conflito, enfrentar problemas, e esse conflito e esses problemas ajudavam a que ele liberasse sua criatividade, encontrasse fórmulas para resolver os problemas, que em cada geração ou cada certo período de tempo são distintos, porque às vezes o rio Nilo crescia, não crescia, às vezes tinha comida, às vezes não tinha, às vezes tinha água, às vezes não tinha água, surgiam enfermidades novas, então não existe um método que sirva para sempre. É constante, o processo criativo é necessário para desenvolver a capacidade de cada indivíduo e com isso atingir outros níveis de consciência criativa. Então, como que nós vemos? Existe um primeiro nível, onde vemos o homem se alimentando dos néteres ou das ideias dos outros, achando que isto vai encurtar o processo de encontro de sua verdade. Dizer, vou conseguir ligar meu carro com a chave de outro que tem um carro melhor. Bom, eu não sei se o outro tem um carro melhor, porque ele nem sabe o carro que ele tem.
Ele acha que com essa chave ele vai ligar seu próprio ser e vai atingir ou vai chegar a ter o que o outro tem. Poderia ter muito mais que o outro tem, só que ele só vê o outro, não se vê a si mesmo. Então fica a pessoa nesse primeiro nível preso a ideais que não lhe pertencem. E entrega seu corpo, sua alma, sua razão, sua ideologia política, sua ideia de ciência, sua cultura, sua filosofia, a outros. Transforma essas outras pessoas e essas outras ideias em crenças e fica alimentando focos de poder alheios a si mesmo. Então, começa a viver das ideias dos outros como se fosse um vampiro, precisa delas porque ele acha que ele não tem a capacidade de ser algo mais que um clone da mente do outro. Na realidade, o homem muitas vezes lança uma âncora que o amarra no passado, no tempo, nas ideias passadas, e ele não consegue seguir sua trilha, sua corrente. Fica preso num espaço, num rio que vai constantemente andando como o Nilo. Se você fica preso, o rio vai passando e você fica parado no tempo. Por isso que fico sempre acompanhando com atenção o desenvolvimento de meus discípulos, suas ideias, cuidando para não interferir na razão básica de sua existência. Em um segundo nível, podemos dizer assim, de consciência e de desenvolvimento do poder, o discípulo adquire uma independência e uma criatividade. E aí se percebe que o mestre deixa de ser a grande figura, tá? E se transforma em algo que está dentro dele. O mestre Jorge é um colega, é um amigo, é uma pessoa interessante, é Jorge. Mas existe um mestre, ele percebe um mestre dentro dele, que lhe dá conselhos, encontra soluções e caminhos para ir ao encontro de si mesmo. Na resolução, primeiro aparece a resolução dos seus problemas. Como vou estudar isto? Como vou resolver tal problema? Como vou tratar o problema dessa pessoa? Como vou construir uma casa? Como vou fazer um móvel? Como é que vou organizar uma viagem? Como vou encontrar a mim mesmo e minha realização? E começa a haver respostas, porque elas vêm de dentro. Porque ele encontrou seu próprio guia e se encontrou a si mesmo, então ele sabe o que ele quer e ele saber o que ele quer, então está trabalhando em cima de seu próprio templo, de sua construção, das diversas áreas de si mesmo. E ele tem todas as ferramentas, e ele percebe que tem as ferramentas, e não fica pedindo emprestado para, vecina, me passa o martelo, me passa um serrote, me empresta uns pregos. É decir, ele tem tudo dentro de si, não precisa pedir nada a ninguém, nem a Freud, nem a Einstein, nem aos grandes filósofos, nem a uma religião ou a outra religião para ele encontrar-se com seu pai, Deus. Deus pode falar com ele, não precisa intermediários para ele encontrar sua própria verdade. Bom, esse encontro com o mestre interior é o início do desenvolvimento dos 7 poderes. E digamos que temos um terceiro estágio, um terceiro nível, em qual o homem já está percebendo a importância dele dentro da natureza, dentro do mundo, e ele começa a perceber não só a natureza, o mundo, seu destino, senão que existe um universo. E nesse universo ele tem uma próxima existência. Acho que toda a humanidade passa por um processo evolutivo de consciência até chegar a ter uma percepção real de si mesmo, uma percepção criativa de seu ser, uma percepção de seu próprio destino e a responsabilidade que ele tem consigo mesmo e com tudo o que o rodeia. Depois, no terceiro estágio, ele percebe que isto que nos rodeia está intimamente ligado com uma consciência universal, com uma mente comum, um nus, na qual ele empieza a perceber essa conexão e ele sabe que o próximo estágio é estar
tem que estar pronto para vivir e renascer no universo. Ese sería el tercer estágio. No voy a decir que en el primer estágio no existen dependencias, porque todos sabemos que existe. En el segundo estágio también. Para crecer dependemos de ter uma excelente relação com nossos 7 poderes, 7 focos ideais, e aí nasce um processo criativo, mas estamos em outro nível de dependência, assim como todos nós precisamos amar. Sim, amar é uma necessidade? Sim, é uma necessidade. Se eu não amo, não consigo evoluir, então dependo tanto do amor como dependo da vida. Como um primata depende de comer para sobreviver. Mas nesse terceiro estágio, o homem precisa adquirir um nível de consciência para ele habitar o universo. Respeitar o meio, respeitar a natureza, respeitar as pessoas, encontrar o equilíbrio entre o bem e o mal, encontrar a verdade, são os primeiros passos para atingir uma consciência que nos permita viver no universo. Esse é o grande desafio e esse é o poder, encontrar o caminho e o poder que nos leva a uma realização, a essência do poder. Bom, então, por hoje, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.